Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou vice-presidente da Associação Paranaense da Parada da Diversidade e venho aqui lançar um convite para vocês. No dia 21 a 28 de junho, nós vamos ter uma série de programas que vão culminar no dia 28 numa live bem especial para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Venha, participe, comemore com a gente essa semana. Um abraço! Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou vice-presidente da Associação Paranaense da Parada da Diversidade e venho aqui lançar um convite para vocês. No dia 21 a 28 de junho, nós vamos ter uma série de programas que vão culminar no dia 28 numa live bem especial para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Venha, participe, comemore com a gente essa semana. Um abraço! Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou vice-presidente da Associação Paranaense da Parada da Diversidade e venho aqui lançar um convite para vocês. No dia 21 a 28 de junho, nós vamos ter uma série de programas.
Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou vice-presidente da Associação Paranaense da Parada da Diversidade e venho aqui lançar um convite para vocês. No dia 21 a 28 de junho, nós vamos ter uma série de programas que vão culminar no dia 28 numa live bem especial para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Venha, participe, comemore com a gente essa semana. Um abraço!
a nossa Curitiba Pride, da Associação Paranaense da Parada da Diversidade. Os nossos bate-papos semanais para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Hoje, a gente está com duas convidadas de extrema importância, duas mulheres que eu admiro muito, para a gente conversar um pouquinho sobre a luta do movimento LGBTI pelo interior do estado. Estou aqui hoje com a Bruna Ravena, de Foz do Iguaçu, e com a Renata Borges, de Apucarana. Então, gostaria de começar pela Bruna, para ela poder se apresentar, falar um pouquinho aí da trajetória dela até aqui. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, Tom. Boa noite a todos e todas. Algumas pessoas já me conhecem, né? De Curitiba, né? Sou Bruna Ravena, atualmente agora estou morando em Foz do Iguaçu, né? Mas quem me conhece como a travesti do Brasil que eu quero, né? Do vídeo do Boqueirão, do ponto turístico, né? Mas atualmente agora eu sempre atuei como militante, né? Desde 2015, por aí assim, aqui na cidade, né, por aí afora. Sou atual presidente da Associação de Travestis e Transsexuais aqui de Foz do Iguaçu, que atende todo o público LGBT. Sou coordenadora da Parada da Diversidade e Orgulho LGBT de Foz do Iguaçu, né, onde estamos aí trabalhando as políticas do Brasil no interior do Paraná, né, e também de fronteira, né, que nós fazemos divisa com Paraguai e Argentina. E a gente tenta estar atuando com o vínculo de ajudar ambos os países nas construções de políticas e de igualdade social e de direitos humanos para a população LGBT. Maravilha, né? E você falou de ponto turístico daqui do Boqueirão, né? Agora se virou um ponto turístico estadual, né? Está ampliando as fronteiras. Sim. Então, gostaria agora de convidar a Renata para poder se apresentar para a gente um pouquinho. Oi, Renata. Oi, gente! Como estão vocês? Como uma deusa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Borges, sou filha da capital, sou acolhida pelo interior, hoje eu moro aqui em Apucarana, também na luta pela visibilidade e promoção de corpos tombados, corpos travestis e transexuais, a visibilidade pela gay, bicha, afeminada, pela nossa sapatão. Sou uma das organizadoras da Marcha da Visibilidade Trans de Curitiba, e aí também aqui em Apucarana nós fizemos a parada LGBT de Apucarana e do Vale do Ivaí. E aí eu venho trabalhando hoje em promoção da população LGBT aqui de Apucarana. Tenho que agradecer, antes de mais nada, não posso deixar de enaltecer a figura do Márcio Marins, que tanto me ajudou e me acolheu para fazer a parada LGBT de Apucarana. Né, dizer que não foi fácil, dizer que para nós nunca é fácil. Para a Bruna Ravena, eu queria dizer que eu acompanho ela, não conheço pessoalmente, a gente não se trombou, mas eu conheço ela, acho que ela é porque ela foi Miss, esqueci, mas acho que ela foi Miss Universo, Miss alguma coisa, né, Bruno? Aí eu conheci ela daí. Eu já participei no tempo de Curitiba, eu participei de um concurso Miss Drag do Estúdio 1001. Mas eu também sou coordenadora do Miss e Missas Diversidade Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira. Você vê, gente, que bacana? Então a gente vai se conhecendo e se conectando. E hoje, para nós LGBT, tudo está mais conectado, gente. A gente não precisa estar perto para estar nos abraçando. E quando a gente pensa agora nessa nova forma de nos conectar, né? Usar máscaras e o álcool em gel. E dizer que para mim é um grande prazer ser convidada e lembrada para estar participando da Curitiba Pride, né? Estamos juntos e juntas e juntos, e eu quero mandar um grande beijo e abraço para todos os LGBTI+, travestis, transexuais, putas e pessoas não binárias desse meu Brasil. Maravilha. A Renata citou aí a Curitiba Pride, mas já fica meu convite tanto para a Renata como para a Bruna, para o ano que vem, em vez de Curitiba Pride, a gente fazer o Paraná Pride. Vamos se juntar. Eu tenho um projeto para nós, para todas nós, acho que eu vou divulgar aqui, né, em rede social,
E eu quero fazer um grupo, porque eu quero também agradecer, Tom, por nos convidar, né, para estar participando desta live e também estar lembrando dos municípios do estado do Paraná, porque para nós que estamos aqui distantes de toda a construção política realizada dentro da capital, para a gente chegar a muitas poucas políticas públicas e aí construir, todo mundo sabendo que o estado do Paraná é um estado conservador, que utiliza os corpos das manas, que bate nas manas afeminadas, né, que renega o direito de homens trans. A gente está aqui lutando por políticas públicas, por estar incluindo elas no mercado de trabalho, mas a gente precisa fazer um a mais para que esse interior entenda e reconheça a comunidade LGBT. Então, eu acho que tanto eu como a Renata podemos dar o pontapé, porque pelo que eu vejo, sempre pelos posts da Renata, ela é muito ativa, da gente estar montando uma comissão e estar discutindo para a gente estar trazendo, levando o turismo para a capital e da capital vendendo os nossos municípios para o turismo LGBT. Eu acho que seria muito importante, em parceria, a gente ir dialogar de como fazer esse turismo LGBT para trazer também as pessoas da capital para nossas marchas da diversidade, para conhecer Apucarana, para conhecer Londrina, para conhecer Maringá, né? Todas as comissões organizadoras de marcha da diversidade, para a gente fazer a Pride Estado do Paraná. Eu acho que isso ia ser muito top. Bruna, eu particularmente, eu tenho que agradecer muito a parada de Curitiba, porque a parada de Apucarana, ela aconteceu graças a todo o apoio, a logística que a Parada Mãe ofereceu, né? A Parada de Apucarana, ela é filha da Parada de Curitiba, então para mim é uma grande honra. Mas eu acho que quando você propõe esse diálogo do interior com a capital, isso é muito bacana, porque tudo acontece em forma de coletivo, e quando a gente começa a pensar em termos de mobilização e que vai gerar algum rendimento para a cidade, aí talvez a gente consiga ser a parada. Eu vi que você também teve um pouquinho de dificuldade para fazer a parada, né? Não foi tão fácil. Sim, realmente. Então, Mas, eu acho que graças a Deus eu consegui realizar. Então, acho que quando você propõe esse pré-diálogo, que agora a gente joga a responsabilidade para o Tom, como ele vai gerenciar isso, eu acho que vai ser muito bacana desse turismo, né? Esse turismo migratório das paradas, até porque a minha parada não vai ser junto com a do Tom e não vai ser junto com a sua, né? E aí a gente consegue mobilizar. Gostei, muito bem pontuado, Bruna. Assim também, então, Renata, a gente pode começar a vender as cidades, vender Apucarana. Apucarana é linda, é uma cidade pequena, mas é uma cidade linda, que tem o seu charme, tem essa elegância. E hoje em dia as mentes LGBT procuram conhecer lugares diferentes, lugares que você possa se sentir tranquilo e acolhido, entendeu? E também tem a gente, né, que tá na frente também, né, travesti, não mexa com as travas, perigosa, não mexa com as minas, mas não mexa com as monas. E é isso aí, eu me proponho, né, da gente estar montando esse grupo, Renata, da gente estar conversando com outras frentes políticas de outros estados que realizam as marchas das diversidades, para a gente começar um projeto de empreendedorismo, né, porque a gente também tem que não só lutar pelo direito, mas também trazer um pouco dos outros LGBTs para os nossos estados, conhecer a nossa cidade, aumentar o incentivo de consumo, de visitas, né? E assim a gente vai fazendo um trabalho maravilhoso. Como você falou, eu tive muita dificuldade na parada, a gente não teve apoio de nada do município em questão de nada, né? Porém, aos poucos que eles puderam ajudar e viabilizar, a gente conseguiu realizar, entendeu? Eu achei até meio chato, porque nós fomos a única cidade que não podemos usar nem que seja o apoio moral da prefeitura, entendeu? Ou usar logo como apoio moral. Mas eu não critico. A gestão municipal do meu município ela é muito boa, entendeu? Ela é boa, mas naquele momento não acabou não contemplando. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí também a gente... Eu consegui eu consegui através do Ministério Público, não teve diálogo, não teve pré-diálogo, aqui realmente foi um embate. Mas nós somos travestis com T maiúsculo, a gente não recua, a gente bate de frente, e através do Ministério Público fazemos valer os nossos direitos, né? E essa semana fui na frente da prefeitura gritar contra a transfobia estrutural, com trio elétrico, já que não pode aglomerar, peguei umas 3, 4 pessoas e gritamos contra a transfobia estrutural, porque não existe política pública para LGBT no interior.
Tadinho, Tom Existe um certo diálogo, né? Londrina é a única cidade do estado do Paraná que teve uma lei contra a LGBTfobia. Foz do Iguaçu seria essa segunda cidade. Em 2012 ou 2002, eu lembro que quando era o tempo que o vice-prefeito e o prefeito eram da Câmara de Vereadores e fizeram esse projeto de lei. E agora, quando o prefeito adentrou como atual prefeito do município, ele solicitou que desse entrada nesse pedido, né? A gente solicitou que a Câmara botasse em votação, e mais uma vez eles vêm com aquelas falácias de como é que eu posso dizer? Ideologia de gênero. A gente não pode ter a ideologia de gênero, mas a ideologia religiosa dentro das câmeras dos vereadores são a que mais impõe. E eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo, que sejam LGBT, que sejam apoiadores da causa LGBT, porque a gente, né, Renata, nós, pessoas trans, a gente não quer benefícios, a gente quer direitos. A gente quer que nós tenhamos o mesmo direito que todas as pessoas tenham, né? É muito engraçado, assim, a gente ouve muito falar, assim, de cidadão de direito, né? O cidadão de direito, mas o cidadão de direito não pode ser trans, não pode ser LGBT, não pode ser do interior, né? A gente vê aquele padrãozinho, o gay, branco, classe média, ou a população heteronormativa. E nesse período, até acho que é bacana, quando a gente fala de cidadão de direito, é a gente desconstruir a cisgeneridade. Eu, por exemplo, aqui eu fui para a rua junto com a pauta do racismo, desde que a gente desconstruísse o espaço de privilégio cisgênero. Porque, para mim, não tem como fazer uma luta racial se a gente não discutir os privilégios cis. Né? Porque antes da mana preta morrer, ela morre não por ela ser negra, mas ela morre por ser travesti. Então, a gente tem que fazer... Mas são dois itens, né, de causa de morte, né, também. São dois... A passabilidade da travesti branca não é igual à passabilidade da travesti negra, né? Porque já são um item a mais. A mulher travesti negra, ela precisa ter um padrão para ela se adentrar dentro da sociedade. E aí nós temos que entender que não é que a travesti branca, a travesti preta é melhor que a branca. É pelo fato da raça, ela acaba tendo mais um segundo estigma. Aí, mana, quando a gente joga, independente da raça, aquela travesti, ou a pessoa trans, ou o homem trans, com HIV, aí a gente já é mais um estigma que aquela pessoa carrega, porque esses estigmas acontecem até dentro da própria comunidade das discriminações, que são algo que não deve acontecer, mas infelizmente, né, a gente sempre vai existir as divergências de opiniões. Da mesma forma que existe no meio cis, vai existir dentro do meio LGBT também, né, Renata? Sabe? Nós que estamos na frente da luta, a gente vê essa resistência da comunidade, até com a gente mesmo que está lutando pelos direitos. Eu vejo assim a questão, igual você falou, da empregabilidade. Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho minha questão de privilégios, porque eu sou uma travesti branca, e aí as pessoas dizem que eu não sou travesti, que eu sou transexual, né? Elas querem me higienizar. E aí, tanto é que hoje eu tenho empregabilidade, né? Será que se de repente eu fosse a travesti negra, será que de repente eu teria essa empregabilidade que eu tenho? Então, quando você você pontua, você faz essas provocações, elas são questões problemáticas que acontecem dentro da capital e que o interior sofre muito mais, né? Eu aqui no interior, Sim. Por mais que eu seja uma transexual, uma travesti branca, eu não tenho emprego aqui, eu tenho que me deslocar para Londrina para fazer meu trabalho, são 140 quilômetros quase todos os dias de ida e volta, para executar meu trabalho como uma pessoa heteronormativa, cis, branca e rica, cis, heteronormativa, cis, branca, sabe Deus o que lá, né? Mas eu vejo que para nós, transexuais, é tudo mais difícil, e se por acaso a gente ainda colocar mais um índice de vulnerabilidade, que seria a questão racial, aí realmente estaria difícil. Gente, o Tom quer falar, né, Tom? Fala, Tom. Não, mas tá maravilhoso ver vocês falar. Vocês falando, a gente está aprendendo. Não sabe o que é, Tom? Deixa eu te falar. Sintam-se livres para falar. Ah, então tá bom. Deixa eu contar uma história bem legal para vocês aqui que não sabem. E praticamente não sou filha legítima, mas eu sou uma filha que foi ajudada por Carla Amaral. E a Carla Amaral, eu ligo toda semana para ela, mas ela... Pode falar.
Eu falei para Carla que tudo que é dela eu vou herdar. Eu só quero os dinheiros de Carla Amaral. Só que Ai, meu Deus, ela deve estar dando risada dessa história quando ela vê. eu falo, aí ela fala assim, pelo amor de Deus, Renata, não fale de mim, eu não existo. Aí agora eu já sei o trucão para Eu ir na quero casa da herdar da Carla Carla Amaral todo o conhecimento, toda a aprendizagem, toda a paz que ela traz na fala dela e a tranquilidade. Porque eu sou um vulcão, eu sou uma Yansan, Ai, e ela é toda uma Odaia. Oxum, assim, na hora de falar, de trabalhar as políticas, de ter calma, de explicar. E eu lembro que Carla me conheceu novinha na Marechal Floriano Peixoto, que era outro ponto turístico da cidade de Curitiba, e eu falei, Carla, eu acho que eu não nasci para esse mundo de prostituição. Você me ajuda a fazer um currículo? Ela falou assim, vem aqui no Transgrupo que a gente vai tentar fazer isso. E através do currículo que a Carla me ajudou a montar, com a inclusão do nome social, para que eu não fosse tão constrangida, e a inclusão da foto, aquilo para mim fez uma diferença. E graças a Deus, com a ajuda dela, eu consegui um primeiro emprego registrado como uma pessoa trans. Até a Carla mesmo ensinou a quebrar o tabu. Porque Então, logo, logo no começo da nossa transição, a gente tem aquele tabu de se aceitar, de como a sociedade nos vê. E Curitiba, por mais que seja uma capital, isso em 2007, 2008, era muito complicado. A gente vê numa história que travesti só andava de noite, não andava de dia, não pegava o ligeirão, não pegava o boqueirão centro. E eu adorava pegar o boqueirão. Olha como é engraçado, nossas referências elas são a mesma. A Carla Amaral, quando eu recebi a proposta para trabalhar nessa loja em Londrina, eu liguei para ela, porque eu estava só militando e vivendo de doações, porque a gente que milita, basicamente a gente vira uma mendiga do movimento, né? O povo acha que a gente ganha alguma coisa e não ganha nada. Aí eu liguei para Carla, falei assim, Carla, eu recebi uma proposta, o que você acha? Aí a Carla falou, Renata, aceita, porque eu acho que você pode começar a falar sobre militância dentro do seu espaço de trabalho e desconstruir todo esse sistema. A Carla, eu acho que ela é percussora na capital, não tem como a gente falar de movimento travesti transexual organizado. A gente cita Marcela Prado, mas basicamente o Transgrupo Marcela Prado, ele é basicamente a espinha dorsal da Carla Amaral, né? Pra gente que está aí na luta, por exemplo, assim, eu viajei o Brasil inteiro usando o nome da Carla Amaral, falando que eu era filha dela para comer de graça. Eu viajei, eu falo para ela, e eu falo assim, Carla, eu estou aqui em São Paulo e eu falei teu nome. E aí eles me receberam na casa e me deram comida. A Carla me abriu o caminho para essa parte de trabalho e para mostrar como o trabalho da militância era importante. Porque eu vou te falar um detalhe. Eu, que se prostituiu e que ainda estou naquele meio termo militância e prostituição, buscando sair desse meio da informalidade, sair do meio informal, do formal prostituição e para o meio formal de empregabilidade, sofri muito atrito, né, referente a isso. E aí, quando eu trabalhava, eu sentia, quando eu conheci a Carla, até me perdi o foco aqui em buscar a palavra correta para que o debate fique mais bonito. Eu gosto de uma coisa mais escrachada. Não, eu gosto de falar o português. Mas voltando a lembrar aqui, resgatado do fato de militância. Agora eu lembrei. Nós que vivemos da prostituição, a gente tem uma visão da militância. Que elas só ficam lá, só buscam coisa para os pares delas que estão lá dentro, elas não vêm na rua ver a nossa dificuldade, elas não fazem programa, elas não vivem da rua, não sabem qual é a dificuldade. Né? Antigamente só tinha a rua, hoje em dia nós temos o site de prostituição, e isso melhorou um pouco, mas a militância lutou para que elas saíssem da prostituição e fossem para o mercado de trabalho, fossem para a universidade, fossem para uma empresa, fossem ser advogadas, e hoje elas estão ocupando esse espaço. É preciso que também essas mulheres travestis e transexuais que vivem da prostituição entendam que a militância no Brasil, com essas personalidades, como Keila Simpson, Giovanna Baby, e entre outros, que eu não vou lembrar o nome aqui, Pete Serrano, né, as meninas lá do Norte, isso a gente falando do Paraná, mas quando a gente engloba essa militância, muitas coisas, né, foram feitas, né,
pela nossa comunidade, né? E quando a gente abre, tem o direito de fala, porque muitas das vezes é preciso que as pessoas entendam que nós lutamos pelo nosso direito de fala dentro do movimento, porque até então homens gays falavam pelas mulheres travestis Ô, Bruno, e não tinha esse espaço de fala. sabe quando eu aprendi essa questão de espaço de fala, por exemplo, a gente é sempre silenciado, a gente nunca sabe, né? Para mim, um grande exemplo de espaço de fala foi quando eu e alguns outros LGBTs fomos candidatos, né, e candidatos no Paraná, e o Márcio Marins abriu a sede da PAD para fazer entrevista com a gente. Ele abriu a página da PAD para que nós pudéssemos levar nossas plataformas, porque todo esse sistema heteronormativo não quis nos ouvir, né? Aí eu fui aprendendo o que era esse espaço de fala, e hoje, quando eu vejo que algum gay quer falar da minha pauta, quando eu estando ali do lado, eu vou e arranco o microfone da mão. Eu já sou dessas agora, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouquinho radical, porque a gente é sempre invisibilizada, né? Parece que a gente não tem direito à fala. Eu vejo assim que a própria comunidade LGBT, por exemplo, assim, quando em 1990 a homossexualidade deixou de ser doença, nós entramos no estigma de patologia, né? Nós nunca saímos, nós não tínhamos por que comemorar. E aí eu vejo que o próprio movimento LGBT, ele ficou muito academicista. Eles querem escrever teoria. Só que eles têm que entender que nós, movimento de travestis e transexuais, nós estamos engatinhando. Nós temos 28 anos de atraso. 1% da nossa população adentrou-se do sistema superior. E muitas das meninas que têm o ensino superior foi porque fizeram a transição tardia, né? Então, eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas falam do espaço de fala, elas criam, mas a gente nem sabe o que é, porque a gente não foi empoderada. E aí, fazendo um gancho, mais uma vez, a figura da Carla Amaral, dentro do estado do Paraná, ela é muito importante, porque através dela existiu uma Bruna, né, a Ravena igual você, existiu a Renata Borges, porque da mesma maneira que você foi se preocupar, eu fui no Transgrupo Marcela Prado, quando era ali que tinha um tubo na frente, na sede, a Carla Amaral foi me ensinar como se fazia um currículo também. Na Praça Carlos Gomes? Não. Na outra, na linha do Bairro Novo, perto da Matriz. Ah, é verdade. Depois ela mudou, então, depois mudou de volta de novo. Então aí eu fui ali procurar para a Carla Amaral me ajudar na questão de fazer currículo, elaboração. Mais tarde, depois eu fui trabalhar no Transgrupo Marcela Prado, onde eu entendi o quão importante é fazer políticas públicas para travestis e transexuais, mas aí agora a gente começa a pontuar. A gente tem que falar de política pública para travestis e transexuais também no interior, porque o debate ele só acontece na capital. Os avanços e os diálogos com o governo, até tem a Sejuf, a comissão que está a Ana Rajo, está a Carol, tem várias pessoas importantíssimas, mas não chega até nós no interior, porque nós não temos recurso financeiro para nos deslocar até a capital, e é onde nós realmente, eu não sei em Foz do Iguaçu, mas pelo menos aqui em Apucarana, o que nós temos a grande demanda? Nós temos meninas, travestis transexuais que não têm documentação básica. Então, quando a gente fala dessa cidadã por direito, a gente tem que pensar no quê? Na questão da empregabilidade e muito mais na questão das meninas terem acesso ao documento básico. Como é que a gente vai fazer política pública para essas meninas travestis e transexuais se elas não têm nem sequer título de RG, não têm CPF, não têm título de eleitor, elas não têm a possibilidade de saber que elas são uma agente transformadora dentro desse cenário político, votando, né? Então, é muito importante quando o Tom, ele chama a gente para esse debate, para falar sobre o modo que nós do interior se mobilizamos, porque aqui também, como movimento travesti, a gente está engatinhando em termos de política pública. Aqui nós não temos amparo, Bruno. Aqui, por exemplo, aqui no interior de Apucarana, é extremamente revoltante ver o quanto a política LGBT é invisível. Não existe casa de passagem, não existe abrigo, a cesta básica não chega para a população LGBT, a Secretaria da Mulher não ampara travestis transexuais, né? As violências que ocorrem dentro da mobilidade, construções de cidade com o corpo LGBT é extremamente violento. Então, por exemplo, assim, isso me revolta. Me revolta porque na capital ainda existem instituições, existem ONGs, né? Mas no interior a gente resolve vir para cá e a gente vê uma demanda e a gente cria. E a gente vê que o espaço de fala ele é muito mais do que um microfone.
mas é a construção de uma política pública, né, Bruno? E eu também eu entendo o teu ponto de vista. Aqui em Foz também, a gente tem, vamos dizer assim, meio caminho andado. Eu acho que as gestões precisam entender que a gente não precisa ir lá mendigar se eles estão vendo. Porque eu penso assim, entre todos os tempos pararam as emissões de RG. Por qual motivo que o Instituto do Paraná parou essas confecções de documento? Por quê? É um documento com horário agendado. Dificilmente você consegue uma vaga. Não é a distância das cabines, são todas distantes umas da outra. Então, assim, aqui parou. Aqui a gente está engatinhando no sentido de quê? De articulações. É muita. Você sabe, Renata, que nós, mulheres travestis, às vezes, que estamos na luta, que somos militantes, que somos presidentes de instituições, associação, a gente traz para casa da gente, porque a gente não tem um espaço físico, a gente, às vezes, não tem um apoio da própria comunidade, porque também não pode ajudar, porque está ali em vulnerabilidade. Em tempos de Covid-19, se tornou bem difícil, entende? Até o primeiro momento, a gente teve uma ajuda da assistência social com algumas pessoas que buscaram as instituições, a gente conseguiu mais cestas. A gente está tendo um pouco de dificuldade para conseguir essas cestas nesse segundo bloco, né? Nessa segunda demanda. Então, mês passado, ninguém que enviou a lista, né, e que solicitou pela primeira vez e que já tinha solicitado pela segunda, não recebeu cesta básica, não teve essa ajuda. E algumas outras instituições acabaram nos ajudando, né, pedindo que fosse encaminhado. Recentemente, a gente recebeu uma doação, uma parceria com umas meninas de um projeto, inclusive ONGs de Curitiba e de outras instituições estavam participando, né? Então, para a gente, isso é muito importante, porque ajuda a comunidade, ajuda. Foi aí da onde eu tomei a iniciativa. Agora, no domingo, dia 28, nós vamos estar fazendo uma live para fazer arrecadações de donativos e ajudar também os artistas LGBT que estão desempregados, e com esse dinheiro que for arrecadado, a gente vai dar início a juntar com as outras coisas que esse grupo Resistência Solidária conseguiu de alimentos, para a gente estar ajudando as meninas trans, profissionais do sexo e as pessoas LGBT que sentem fome. Mas quando eu falo em questão de política, aqui de Foz, a gente tem 50% sim, 50% não. Porque, assim, a gente tem acesso ao Conselho da Mulher, né, que são conselhos políticas para as mulheres. Mas nós temos a nossa vida, como temos que se manter e trabalhar. A gente não consegue adentrar todos os conselhos sozinha, como o Conselho da Saúde, o Conselho da Mulher, da Assistência Social. Foi uma luta para mim fazer parte do Conselho de Igualdade Racial, pela comunidade LGBT, pelos LGBTs negros, entendeu? Porque existe também essa demanda dos LGBTs negros. Já houve aqui na cidade de Foz do Iguaçu uma discriminação com uma professora lésbica negra. Uhum. Entendeu? E graças a Deus... Só para concluir. Tá. Só concluindo aqui, para você falar também, Rê, que assim, graças a Deus nós temos duas professoras que são trans, né, aqui no município de Foz. Que é a Milena Blanco, que é professora de ensino médio fundamental, e a professora... Ai, meu Deus, esqueci o nome da minha amiga, Antonella, que ela é professora de ensino especial, de pessoas que estudam na PAI. Então, assim, foi com muita relutância. E mesmo assim, uma delas está com processo administrativo pelo não respeito do seu nome social ou do seu nome de registro, entendeu? Que foi retificado. Então, assim, é importante tocar nisso para que o sistema entenda que é preciso se respeitar. Existe uma lei de 2016 de nome social que é preciso ser respeitada, que é um direito. Aqui ainda tem algumas instituições públicas, como as UPAs, que insistem, funcionários, não é nem o sistema às vezes está no funcionário, que precisa levar uma advertência. Porque eu tenho uma boa conversa com a gestão, eu tenho uma boa conversa com o vice-prefeito, eu tenho uma boa conversa com a secretária de Direitos Humanos, eu tenho um bom diálogo com o secretário de Assistência Social. Só que também é preciso, às vezes não é ele, mas às vezes é o funcionário que está ali na ponta, que está fazendo o acolhimento. E aí é preciso que as gestões
que nós para fazer ajuda na construção disso. Mas pode falar, Mas meu amor. o que eu acho que a gente também está falando sobre políticas públicas para LGBTs, uma coisa que a gente não pode deixar invisível é a questão das meninas que vivem da prostituição, e a gente tem que falar da pauta da puta, e tirar todo esse estigma pesado que jogaram em cima da palavra, porque as meninas são as que estão entrando em colapso dentro da comunidade LGBT, né? São as manas que estão nas pistas, são as manas que estão... A gente trabalha, a gente sente um pouquinho, né? As meninas que estão nessa linha de frente, muitas vezes as políticas públicas não chegam. Então, eu acho assim que como movimento LGBT, eu acho que ele tem que tirar o estigma, muitas vezes, das meninas, porque são as meninas que estão nessa precariedade. De saber que tem meninas trans na capital, que estão fazendo programa, estão em site, e estão colocando as suas vidas em risco porque não têm o que comer, é extremamente desumano. Saber que as meninas estão indo para as pistas para fazer programa por 20, 30 reais é extremamente adoecedor. Eu tentei, na primeira leva, amparar todas as meninas prostitutas da cidade e as transexuais, e depois nós fomos indo mapeando a vulnerabilidade. Mas é muito triste, né, Bruna, saber que 92% da nossa população vive da prostituição não como uma opção, mas sim por uma imposição. Né? Então, por necessidade, né, Renata? Elas estão ali. Eu brigo muito, a gente fala, a gente que tem mais intimidade, que está ali na rua, que tendo contato, a gente até briga, meninas não vão para a rua, fiquem em casa, mas elas falam, Bruna, eu não posso, o aluguel vai vencer, o dono não vai entender. O dono não entende, o dono quer o dinheiro do aluguel, e eu também tenho que comer, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água. Aí muitas dão entrada no benefício social, não são atendidas. Aí, tipo assim, a gente já tem uma presidência que não entende, que não nos reconhece como seres humanos. O intuito de um governo, o intuito de qualquer governo no país é tirar a minoria do lugar de minoria e que faça um país melhor. Aí a gente também tem que tocar que a gente precisa de pessoas políticas, e principalmente em câmaras de vereadores e prefeitos, que já que a gestão federal não faz políticas públicas para a nossa população, que as pessoas se candidatem e lutem pela nossa pauta. Eu vejo assim, ó, por exemplo, não façam promessas. Teve live, por exemplo, que teve já políticos que vieram me propor para fazer, mas eles não queriam que eu falasse da puta. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou invisibilizar a profissão das minhas irmãs? O fato de eu estar empregada é uma questão de privilégio, porque eu tive acesso à educação, porque meu pai me ajudou, entendeu? Não tenho vínculo com a minha família por causa da militância, mas eu não posso deixar de não prestigiar a minha população. Segundo o Código Brasileiro de Ocupação, a prostituição ela é reconhecida, mas ela não é amparada. Nós não vemos as nossas irmãs tendo auxílio ao Covid, né, Tom? Para quem foi candidato, eu acompanhei o caso do Tom também, que a gente vai colocar. Também. O Tom, ele foi pré-candidato, ele não ganhou e não conseguiu ter acesso, se eu não me engano, ao auxílio emergencial, porque ele estava como eleito, né, Tom? Pois eu ia lá e falava, eu quero receber todos os meus salários que eu tinha para receber. Você vê 4 anos. Exatamente, a gente tem que reivindicar todo o retroativo. Né? Quero todas as verbas parlamentares, quero tudo, ponto por ponto. Eu vendo assim, né? Eu vendo a luta assim dos LGBTs entrando ali negado, e aqui eu fui tentando ajudar as meninas como eu pude. Aí eu vi o Tom de repente saiu lá que ele não podia receber porque ele tinha cargo eletivo. E aí, por exemplo, você vê o quanto de repente essa é uma necropolítica, uma política de morte que invisibiliza, que silencia, que deixa os miseráveis mais ainda na miserabilidade, porque nós não tivemos o acesso ao auxílio, né? Aí, por exemplo, eu acompanhando essa questão do auxílio emergencial, teve gente que ganhou 28 mil em dezembro, em 2018. Essas pessoas que agora provavelmente estão desempregadas, ela também não tem acesso ao auxílio. Então, quando você traz a questão desse recorte desse governo que é fascista, é transfóbico porque o primeiro ato do governo Bolsonaro foi tirar a cartilha dos homens trans do Ministério da Saúde, do site, né? Então a gente vê a invisibilidade que o homem trans teve dentro desse cenário, o desmonte da Secretaria dos Direitos Humanos, né? E quanto
Mas aí as pessoas falam assim, Renata, eu acho que não é assim. Daí a gente vê que as pessoas que votaram nele, basicamente, também tinham essa questão de uma transfobia internalizada, porque votaram nele por causa da questão de ideologia de gênero. A mamadeira de piroca, né? A mamadeira de piroca, o kit gay, gente. E a gente vê o quanto a população heteronormativa, cisgênera, ela é preconceituosa na sua entranha, que acreditou e deu o voto para ele para silenciar a pauta da negra, a pauta trans, a pauta LGBT. Agora estão aí se arrependendo, mas nós LGBT temos todos os amores para acolher vocês. Né? Que um dia o castelo sobe, mas quando ele cai, a gente está aqui esperando para dar risada. Uma coisa muito importante que você falou de pautas políticas, e já vou deixar bem claro que muitas pessoas na minha cidade vão ver essa live, muitos políticos vão ver, existem pessoas que a gente já trabalhou, que vão entrar nessa política, mas os políticos que estão mandando convite nas minhas redes sociais, que estão pedindo para mim para reunião, saiba assim, quer a minha ajuda, você vai ter a ajuda de uma travesti preta, puta, presidenta de uma associação LGBT, que luta e briga pelos meus, batam em mim, mas não batam os meus, entendeu? Se quiser me ajuda, vai ter que saber por que as minhas manas estão lá na rua, entendeu? Por que a gente está lá na rua em pé, no frio debaixo da por quê? Porque essas mesmas pessoas que negam os nossos direitos consomem os nossos corpos de madrugada e não assumem. E durante as pautas políticas, deixam as demais que estão lá na dificuldade, sendo exploradas, porque se existisse um projeto de lei que regularizasse a prostituição no Brasil e fosse obrigado elas a pagarem para estarem se prostituindo, porque como na Europa existe, na Alemanha, você tem que pagar uma taxa para o governo para poder você trabalhar, e o governo, daquela forma, voltar àquela forma de imposto em um benefício mais a longa data, não tem, né? E também a questão das monas não querer pagar o babado, porque a vida já é difícil, mano. Já é difícil para alugar um imóvel, porque quando eles veem que é travesti, eles já, ó, com o dedinho, ó, povo, ó, tá alugado já aluguei, tá lá vazia a casa. Quem bebe da fonte de Keila Simples, da Carla Amaral, o discurso é bem parecido, né? Né? Eu tô vendo, sim. A gente, na Antra tem um padrão, né? Eu já tô padrão Antra, casa, corpo, já gravidinha. A gente tem o padrão Antra, o padrão gordinha. Mas também a militância mesmo começou forte em 2016 para 2017, quando eu fui num evento lá no Rio Grande do Sul, que realmente eu conheci as celebridades, as matriarcas da militância trans no Brasil. Foi onde eu conheci Keila Simpson, conheci Jaqueline Brasil, conheci... Deixa eu fazer uma pergunta, Bruna, para você. Duas. Tá. Eu vou uma pra gente devagarzinho, né? Devagarzinho. Você é travesti ou você é transexual? Mona, eu sou uma pessoa T. Sou T você quiser. Sou travesti, sou trans, depende, né, mulher? Assim, eu me vejo uma pessoa trans. Quando eu quero falar uma política pública. Agora, quando eu não sou ouvida, eu viro uma travesti na hora, porque às vezes eles escutam a travesti, mas não escutam a transexual, entendeu? E aí tem aquela questão, mas jamais eu vou deixar morrer, porque, na verdade, quando eu caí nessa vida, só existia uma palavra. Deixa eu perguntar uma coisa, já travesti. Que a gente tá nesse diálogo. Então, eu nasci travesti, entendeu? Aí, deixa eu perguntar, aí as pessoas perguntam assim, mas você nasceu assim? Posso fazer as perguntas que eu ouço? Pode fazer. Então, você nasceu assim? Eu nasci assim, eu me conheci afeminada desde pequeno, porque com 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu levei uma surra do meu pai, que eu namorava, meu namoradinho era o filho do padrinho do meu irmão, né? E a minha mãe me pegou. Eu lembro, Renato, eu lembro de toda a minha infância, até as minhas fotos, tias, que se você perguntar como é que era a Bruna quando ela era criança, olha, ela sempre foi afeminada, sempre foi assim, a gente sempre... Só que, tipo assim, a família não quer aceitar. A família tradicional brasileira, que espanca a mulher, que estrupa a filha, que rouba vizinho, que pega a mulher do vizinho, que dá para isso, essa é a família tradicional brasileira, que o filho mata o pai, mata a mãe, rouba o pai. Eu, desde pequena, me entendia assim. Eu achava que eu era estranha da situação. Quando eu era criança, eu já era afeminado, eu queria brincar de elástico, queria brincar de boneca, não queria ganhar carrinho, queria ganhar coisas de menina. Então, assim, para um pai
nordestino com uma mãe nortista é uma coisa que não dá para explicar. A pessoa, o pai não quer aceitar. E não existia, Bruna, em 91, 90, 94, não existia esse diálogo que a gente construiu em 2020, né, Renata? Que hoje em dia eu luto, aqui na minha cidade, existem meninas de 15, 16, 17 que são trans, que estão dentro das escolas, que o pai entende a sua identidade de gênero, que ela é tratada como uma menina. Então, assim, eu luto muito por isso, dialogo muito com elas. Quando elas estão com um problema, elas me procuram, por eu ter uma experiência melhor, porque você sabe que no nosso tempo, se assumir uma pessoa trans ou assumir uma pessoa gay, afeminada, era a para, eu sou rua, uma ninfeta, eu sou uma ninfeta. era a Eu não quero rua. falar que eu tô com quase Para! 40. Eu tô com 30, 34, mas eu já era novinha, entendeu? Então, tipo assim, no meu tempo, eu já sofri um pouco de preconceito, porque quando eu saí da casa do meu pai, ele falou para mim bem assim: olha, você tem que entender uma coisa, que você, por você ser negro, é difícil, mas o mundo foi o melhor pai e a melhor mãe que eu tive. Fui criada por um casal de pessoas gays, né? Que são pessoas que eu tenho assim maior exemplo, que eu amo de paixão, que me ensinaram muito da vida, Renata. E assim eu vou vivendo, sabe? E gosto e me identifico assim, mas é preciso que as pessoas entendam que quando uma pessoa não se assume desde criança, que se assume desde criança, não é porque ela virou gay ou travesti, homem trans, depois de maduro. É porque dentro da sua casa existia um preconceito que não permitia com que ela se assumisse, porque os pais não têm diálogo. Oi, Bruna. Eu acho que a Renata caiu o sinal dela. Enquanto ela volta, vamos batendo papo nós dois, então. Pode sim. Então, Amori, você tinha até comentado sobre o turismo, né? Turismo LGBT. Eu sou formado em turismo e acho que através do turismo a gente tem um grande canal para poder fazer a defesa da cidadania da nossa população, né? É uma das ferramentas de luta que a gente tem. Muitas vezes, quando a gente, principalmente aqui em Curitiba, a gente pensa, vamos fazer uma viagem, vamos levar as pessoas para alguma parada, ou pensam em São Paulo, Florianópolis, qualquer lugar menos o nosso estado. E eu acho que a gente tem que começar a mudar essa cultura de valorizar os outros e não nos valorizar. Nos valorizar, isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ser bairrista nesse sentido e nós temos que, dar a mão para o outro dentro do Estado. Tirar também aquela imagem que organizações da capital sempre estão à frente. Pelo menos para nós da PAD, isso é uma bobagem, né? A gente não tem que ser nós, a capital, o protagonismo, ou os protagonistas de nada. Eu acho que todo mundo tem que ser protagonista das ações, e é isso que a PAD hoje quer propor, né? A gente quer propor o quê? Que Foz do Iguaçu, Apucarana, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, o litoral do estado, a gente tem a voz, a população LGBT dessas regiões tem voz. E a gente fazendo uma coalizão das nossas organizações, a gente vai conseguir avançar muito mais nas políticas públicas do nosso estado. É, Bruna, você conseguiria falar para mim um pouquinho? Antes disso, só tem um rapaz que comentou, o Diogo Colombari. Ele falou assim, ó, bora organizar a parada de Umuarama? Bora lá, né, Bruna, ajudar eles? Eu acho que nós estamos sem sinal de todo mundo. Tá só eu aqui.
Eu acho que caiu. Caiu todo mundo. Oi. Gente, eu voltei. Oi, Renata! Voltei. Ai, que bom, gente. Ai, eu caí. Não, caiu o sistema para todo mundo. Foi todo mundo que caiu junto. Ai, Aqui o tombo é coletivo. Tá, gente. Mas aquela coisa assim, né? As gay, as bi, as travas sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As gay, as bi, as travas sapatão. Gente, uma grande honra estar aqui falando de Apucarana, tá falando com o Tom, com a parada LGBT, com a PAD, com o Dom da Terra e toda essa pluralidade que vai fazendo a nossa composição LGBT nesse estado do Paraná. Eu tô, assim, amando. Primeiro que a Bruna, eu não conhecia ela pessoalmente, mas era uma pessoa que eu queria estar conectada, e agora, nessa nova forma de conexão, né, a gente está todos unidos, nós unimos o Paraná, né? Pegamos Foz do Iguaçu, pegamos Apucarana aqui no norte do Paraná e fomos para a capital. Isso é muito gostoso, né? Você não acha, Cris? Tom Cris Paiva, o rei de Itapuã? Não sou rei de nada. Então, Renata, eu estava comentando até com a Bruna na hora que caiu, que sobre o turismo, que é uma ferramenta muito boa para a gente poder dialogar e fazer a defesa da nossa cidadania, né? Que a gente tem que ser um pouco mais bairrista e valorizar o nosso estado e parar de valorizar apenas eventos de São Paulo, Rio de Janeiro. Não que eles não devam ser valorizados, claro que devem, mas a gente tem que valorizar também o que é nosso, né? Então posso falar da parada de Curitiba, que foi 100 mil pessoas no ano passado? Pode falar. Gente, não é por nada, eu estava lá, gente, 100 mil pessoas na parada de Curitiba. O mar. E essas 100 mil paradas na parada, né? Gente, foi uma delícia. Foi a apresentação do Márcio. Eu pude estar lá, para mim foi um grande prazer. Gente, essa parada. Delícia. Essa última parada, então, passou a ser uma parada meio que histórica, né? Porque foi a última do Márcio com a gente, né? Nossa, foi maravilhosa. Estendemos o bandeirão trans, né? Vocês foram prontamente, nos ajudaram, deram o tema da visibilidade trans travesti. Para mim foi uma das paradas mais fortes. Foi uma delícia. Eu pude participar como cidadã. Foi uma delícia. Para mim foi importante do começo ao fim, o mar da democracia. Era tanta pluralidade de LGBT que não tinha nem como definir como sendo um corpo, né? Tinha aquele corpo magro, corpo gordo, corpo envelhecido, o corpo negro, o corpo amarelo, o corpo de cabelo branco. Então, para mim, foi muito gostoso. Literalmente, essa parada da diversidade, parada LGBT de Curitiba, ela foi a contemplação, né? Até os artistas, né, Tom? Né? O Pitombas do Amor, aí tinha... Verdade. Gente, era mistura de sotaque, foi muito... Tinha gente de fora, né, Tom? Gente, tinha. A nossa sempre ideia de Curitiba, aqui, pelo menos a nossa parada, a gente procura valorizar muito a nossa comunidade. Então, veio muito artista do interior do Paraná, teve artistas claramente de Curitiba, mas a gente procura sempre ser bem, como que eu posso dizer, valorizar todo mundo. Exatamente, mais ou menos isso, diverso. Teve os travestis, teve travesti. Exatamente, tudo. Isso. As nossas letrinhas têm que ser representadas em tudo. Não só... É o que eu faço aqui na cidade. A nossa marcha aqui em Foz do Iguaçu teve de homem trans, a mulher trans cantando, a mulher lésbica, a drag de todos os estilos. E nós fomos 38 atrações, das 15 às 22 horas. Foi uma delícia. Todo mundo amou, uma mega estrutura. Na nossa primeira parada, a gente foi no chão, só com uma tenda 10x10. E esse ano, quem puder acompanhar e quem quiser ver o nosso trabalho, tá só adicionar a gente da ONG Casa de Malhu, ou a Como LGBT, que é a comissão organizadora da Marcha da Diversidade, que vocês vão amar, gente. Foi muito lindo, né? E esse foi um dos trabalhos que eu queria fazer, poder, né, compartilhar esses momentos com a PAD, com a Renata, né? Eu acabei de receber, assim, tem uma empresa que quer contratar 5 pessoas
da diversidade aqui em Apucarana. Eles acabaram de mandar. Eu achei, nossa, eu tô feliz. Inclusive, eu quero aproveitar sobre empregabilidade. A gente fechou uma parceria recentemente aqui com o Grupo Cataratas, que eles estão fazendo um banco de emprego para pessoas trans, né, de Foz do Iguaçu, que moram em Medianeira, que moram nessa região, que queira vir trabalhar para cá, que queira vir morar em Foz, para trabalhar quando retornar as contratações. O Grupo Cataratas, que é a nossa 7ª maravilha do mundo, fica aqui no Paraná, na minha cidade, no meu ponto turístico, que eu convido todos vocês para conhecer, né? Vão tá fazendo. Inclusive, lá na ONG Casa de Malu, tem lá o link. Vocês podem se cadastrar. Pode, eu te levo, amiga. Te levo no Paraguai, te levo na Argentina, te levo em tudo. É babado. Posso levar meu marido? Leva, posso trazer, meu amor. Venha. Você vai amar. Não esqueçam de mim. Conhecer o Parque das Aves, inclusive o Parque das Aves aqui na nossa cidade. O Tom só vai para Santa Catarina. Muito inclusivo, né? Quero agradecer, assim, em nome da senhora Carmel, pela toda a ajuda que ela pode nos proporcionar. Ela sempre, quando a gente busca a ajuda dela, foi uma das nossas apoiadoras, assim, da marcha que nos apoia. Foi a primeira empresa de nível internacional e nacional, né? Porque o Parque das Aves é conhecido internacionalmente, que fez uma nota falando sobre a marcha da diversidade. Oi? Você vai no Parque das Aves? Vou, inclusive, eu e o coletivo de drags aqui da nossa cidade, estamos com um projeto que eu não poderia falar, mas eu vou acabar falando, que a gente está com um projeto aí de homenagear o Parque das Aves, né? E que ave que você vai ser? Eu vou ser a rainha da selva. Ai, meu Deus do céu, a galinha. Não, eu vou ser a galinha real, então. Eu vou ter a galinha, mas esse trabalho que a gente quer fazer com as artistas drags, realmente nós vamos montar algo que não utilize penas, que utilizem coisas recicláveis, para dar visibilidade também às nossas drag queens, às nossas artistas, né? E porque o Parque das Aves, ele trabalha com sustentabilidade, entendeu? Eu não posso fazer uma arte e levar penas de aves para dentro do parque. Então, vamos fazer penas veganas, penas artificiais, modelos que possam estar fazendo um rol de trabalho legal, que seja as 10 medidas que é a forma de trabalho que o Parque das Aves trabalha aqui na nossa cidade, né? E é muito importante a gente trazer esses fatos de poder fazer uma parada. Já pensou se na próxima parada a gente possa unir forças e fazer uma parada estadual, né? Porque a nossa parada aqui da diversidade de Foz, ela é junto com o Black Friday, do Paraguai, do Brasil, da Argentina. Então, a pessoa que vem para a nossa parada, que ela já vendendo peixe, já vai vir, já faz uma compra de maquiagem, já compra um fala-fala, já compra um babado, né? já vem fazer uma visita, já conhece os 3 países, né? E pode se hospedar. Mas aí, o que a gente tem que fazer? Incentivar que empresários, que pessoas LGBT se tornem empresários para montar. Porque o grande defeito da comunidade LGBT que mora no interior, porque minha cidade não tem uma boate LGBT, que não tem uma sauna gay legal, que não tem não sei o que legal. Gente, somos nós que fazemos a nossa sociedade. E se a gente não se torna pessoas exigentes, o mercado não se torna um mercado voltado à nossa comunidade, que possa nos receber. Nossa, para mim é uma grande honra. Bruna, para mim, eu estar à sua frente, para mim, eu só te acompanho das redes sociais, o Tom. Eu quero falar das pessoas também que estão por trás dessa live, o Wilson, promotor do Boqueirão, o Wilton, né? Para mim o Wilson, o promotor do Boqueirão. Para mim é uma grande honra. É o Diego, né? Tem pessoas por trás dessa live. Para mim é super legal. E tá assim na sua frente, para mim é bacana, porque você vem com alguns recortes, né? Outras vivências. E aqui também, Renata, é bem importante relembrar que quando você fala de mana trans que se prostitui, eu moro numa divisa, né? As manas trans paraguaias pra cá, porque o índice de violência com elas lá no Paraguai é muito grande. Elas não têm direito ao nome social, elas não têm direito a muitas coisas que a gente tem aqui no Brasil, a retificação de prenome gênero. Dentre os 6 países, a Argentina
do Mercosul aqui. Argentina em primeiro lugar, Brasil em segundo, Paraguai fica lá em terceiro, quarto. Então é muito importante ressaltar que elas também estão impedidas de ir para trabalhar e a gente também não tem como levar essa ajuda para elas lá, entende? Porque é muito difícil. E eu também quero agradecer, Renata, por te conhecer pessoalmente. Eu não conheci pessoalmente, mas acompanho sempre o teu trabalho, sempre estou ali curtindo, vejo as lives que você faz. Você vê também as minhas loucuras que eu falo mesmo. Quando eu tenho para falar, eu não mido palavra mesmo, porque é o que eu sou. Como já dizia a Moana, não tem como mudar o instinto da travesti, não tem como mudar o instinto da mulher transexual. A gente tem esse instinto de brigar, a gente sabe dialogar, nós sabemos conversar, nós sabemos falar. Mas é preciso que você traga essa fala em mutualidade, em igualdade, não com superioridade, nos menosprezando, nos diminuindo, porque aí a gente realmente vira um leão e fala que a gente está aqui, a gente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. A gente que é de Ansan, a gente tem todo esse embasamento, né? Não deixo, eu mesmo aqui, graças a Deus, eu tenho pessoas que não são ativamente na militância, mas eu sei que sempre estão ajudando. Aqui o sistema o SAI CTA funciona com exatidão, não tenho o que questionar, ninguém, também nunca recebi nenhuma reclamação. Lá as pessoas LGBTs que estão vivendo são bem recebidas, quando vai fazer sua testagem, que não é uma pessoa vivendo, né? Em outros lugares que são bem atendidos, e quando não são, eu peço que eles denunciem mesmo. Se não conseguem denunciar no Disque 100, denuncia para mim que eu vou atrás. Aqui nós temos um centro de como é que é o nome do lugar, meu Deus, que até me esqueci, que são tantas coisas que vêm na cabeça da gente. Nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos que era extraordinária e se tornou secretaria fixa, entendeu? Isso é um ganho muito grande para o município. Agradecer também a pessoa da senhora Rosa, que é a nossa secretária, que sempre que eu bato na porta dela, me recebe muito bem, me ensina muito que a gente não deve falar no singular, ensino no plural, mas só que nem sempre a gente... A Bruna travou, travesti travada. Bem, gente, que bacana. Não, mas acho que ela voltou aí. Essas travestis, elas voltam, né? Ainda bem, né? Nossa, as travestis são resistência. Eu fico bem feliz. Nossa, que live super gostosa, né? É tanta coisa. Aí eu tô quase me sentindo... A gente tem que ter o exercício de fazer mais vezes. Esse bate-papo tem que ser corriqueiro. A gente tem que começar, né? Antes, a gente já está chegando meio que no fim da nossa conversa. Eu fico muito feliz. Muito feliz de poder ouvir vocês duas, de poder aprender. Vocês são um exemplo para a nossa comunidade, são líderes, vocês nos representam. Antes de fazer qualquer tipo de encerramento, eu queria agradecer todas as pessoas que estão participando, acompanhando, assistindo a nossas lives. Queremos que vocês continuem assistindo tanto as lives da PAD, como as da Renata, as da Bruna. Então, assim, é isso que a gente quer. Renata, queria que você falasse aí suas considerações finais. Bem, gente, a gente está num grande mar de retrocesso, né? A gente está aí perante um momento bem delicado da democracia. Nós tínhamos um governo, não vou falar por CPT ou não, mas a gente tinha o governo Lula que investia investimento na política pública de combate à homofobia e transfobia, chamou o movimento para dialogar, e desde o governo Lula até o governo Temer, esse investimento ele chega a zero no governo Temer, e chega a zero no governo Bolsonaro de política de financiamento para combate à violência, à homofobia e transfobia. A ANTRA colocou que morreu ano passado 124 travestis transexuais. Nos outros governos, a gente estava morrendo 179 mulheres trans no Brasil. Essa invisibilidade foi porque há uma subnotificação. Nós, travestis transexuais, continuamos morrendo com a mesma intensidade que morria anterior, porém, muitas das nossas mortes são catalogadas como macho. E aí não existe política pública. Então, a gente tem que ver, a gente tem que ser um LGBT, uma travesti, mas a gente tem que ser uma agente de direita.
de uma agente construtora, um agente eficaz, pontual, que efetue e cobre política pública. É muito interessante que nós saímos das nossas bolhas sociais e adentramos a todos os espaços, né? Eu acho que nós, LGBTs, nós somos pioneiros em desconstruir espaços, e, para mim, estar falando hoje aqui nessa live, ter referendado Márcio Marins, né, que vai ser o nome da nossa instituição aqui em Apucarana, para mim é uma grande honra, um grande prazer, né, e assim, nós estamos num novo começo, né, um novo normal. Não sabemos como vão ser as paradas dos próximos anos, mas a gente sabe que a luta dos direitos humanos, ela vai valer. Enquanto estiver Tom, o Wilson, quando estiver os meninos que ajudam no caldo da parte, na estrutura, quando tiver Bruna, quando estiver Keila Simpson, Renata, pode ter certeza que retrocesso não vai bater na nossa porta. Muito obrigado, Renata, eu quero agradecer. A Bruna voltou para poder nos dar as suas considerações finais. Então, Bruna, queria que você pudesse, nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso bate-papo, falar para você que eu amei ter você aqui com a gente. Tá? Obrigado. Quero que essas nossas conversas se repitam por muitas e muitas vezes. Né? Vocês podem contar com a gente sempre que vocês precisar. O teu projeto nos chama, a gente abraça junto com você essa luta e estamos juntos. Então, queria que você desse aí a sua consideração final para a gente. Obrigada, Tom, obrigada a todos aí da PAD, né, de Curitiba. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento das lutas aqui da cidade dos iguaçuenses, né, e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né, agradecer todas aquelas pessoas que nos assistiram ao decorrer do vídeo, e vão assistir também esse vídeo. Foz do Iguaçu está aberta a toda a comunidade para receber vocês, assim que a gente passar por esse momento difícil de Covid-19, né, e convidá-los a todos que dia 28, né, a partir das 16 horas, a gente vai estar fazendo uma live, né, no YouTube e no Facebook, né, então quem quiser seguir nossas redes sociais é @ONGDemalhu e @CasaDemalhu no YouTube. Sigam a gente, pode vir nas minhas redes sociais também, que vai ter ali, né, o diálogo, né, para vocês estarem achando os links, e agradecer e mostrar que a luta está aí, a gente não parou a nossa luta continua mesmo, se não for física, é de forma virtual, e dizer para você, LGBT, que sofrer qualquer violência, nos procure, porque nós estamos aqui para acolher a todos, receber a todos, e é importante que tenha todo esse aparato, que tenha a PAD, que tenha a LGBT, que tenha a ANTRA, que tenha a Rede Trans, que tenha todas essas redes para poder lutar pelas políticas públicas, e que nós, mulheres travestis e transexuais, que fomos as revolucionárias, porque lá em Stonewall, né, com a marcha, né, que foi a primeira travesti que lutou, brigou, que achava que aquilo não era direito, que mereciam direitos melhores. A gente está aqui mais uma vez para dizer que a gente está na luta, que a gente não desiste nunca, e que por mais que sejam das velhas às novas, a gente vai continuar lutando, né? Não vai ser um presidente que vai tirar nossos direitos, até porque a gente nunca teve um direito feito por políticos. Todos os nossos direitos foram por instâncias do Supremo Tribunal. Então, assim, não tenha um político que nos orgulhe com um projeto de lei para a nossa comunidade LGBT. Então, graças a Deus, eu peço obrigado a todos que vieram antes de mim, pessoas LGBTs que fizeram histórias no Brasil e no mundo, né, como Tom, que nos ensinaram a continuar o trabalho que eles lutaram muito, brigaram muito para estar conseguindo, né? Obrigada, Tom, por ter estar ocupando esse espaço. E, principalmente, para as militâncias daqui da região sul, né, que sempre estão aí na luta, Marcele Malta, Pete Serrano, Cleonice Barbosa, também tem esqueci do nome da menina daí, da Carol, daí do Transgrupo, a Rafaela Wister, né, a outra que é da Rede Trans, aquela de Curitiba que eu esqueci. Amanda Anderson. Não, que é bem antiga, outra, que é amiga da Marcele Malta, que é da Rede Trans. Amanda Anderson? Não, aquela... Ai, não posso falar essa palavra. Ai,
Como que é o nome dela? Não, que as pessoas têm divergência com ela, mas ela fez história também em Curitiba, e a gente não pode deixar de reconhecer as pessoas que fizeram a história. Independente, é isso que eu sempre falo, independente das divergências, a gente nunca pode apagar o histórico de trabalho, de luta daquela pessoa. Porque discordar, Renata, a gente sempre vai discordar de opiniões, mas a gente tem que entender que quando se fala da luta, a gente sempre vai falar o mesmo tom. Meu Deus, Mas obrigado a todos e a todas. Eu também esqueci, ela faz parte do pessoal do Fórum, né, Paranaense de HIV/AIDS, também eu quero agradecer porque eles sempre estão presentes. As meninas lá de Londrina, a Melissa, né, a de Guarapuava. Ela está na Itália. Ela está na Itália agora. A Mel está na Itália. Tá europeia. Já vou... Será que ela faz um vale madrinha? É louca. Mas obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, Obrigado, beijo. Gratidão, né? Um beijo das travestis. Um beijo das travestis. E pedir luz e agradecer todas as travestis que passaram, como a Amanda Mafra, que recentemente foi embora por causa do Covid, Agatha Lima, né? Miss Biá, que essas pessoas fizeram história no movimento LGBT, a todas as pessoas LGBT que se partiram, né, que deixaram seu legado e sua história. Estamos aqui nós para continuar a história dessas pessoas e mudar e lutar. Obrigado, Tom, obrigado a todos, obrigado a Renata por compartilhar esse momento lindo com você. E tanto a nossa cidade, como a Apucarana, como o Foz, estão aí para receber vocês. Obrigado, minhas lindas. Mais uma vez, a PAD agradece muito por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu queria poder mandar um beijo, um grande beijo na bochecha de toda a minha equipe da PAD, que tem suado a camisa para poder trazer essa Curitiba Pride. E saibam vocês, meninos, meninas, que eu tenho muito orgulho da equipe que a gente está formando aqui. Quero agradecer também os nossos apoiadores, a ABGLT, a UNA LGBT Paraná, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que está junto com a gente nessa empreitada, e a grande parceira nossa aqui em Curitiba, que é a York Club. Lembrando que amanhã nós temos o nosso bate-papo, vai ser às 20 horas, vai ser sobre refugiados LGBTI. Nós vamos estar falando, então, com o Igor Martini, que é oficial de projetos do Fundo de População da ONU. Olha que chique. E com a Sabrina Demose, que realizou algumas campanhas em parceria com a UNFPA. Sábado, nós teremos a participação da PAD na Pride Brasil, que é uma parceria das paradas de Porto Alegre, parada de São Paulo, parada de Curitiba, a parada de BH, parada de Salvador, entre outras paradas que a gente tem, que estão participando da Pride Brasil. Lembrar também o seguinte, gente, nós estamos passando, principalmente em Curitiba, um momento muito complicado em relação à Covid. Então, só saia se você precisar. Use máscara, álcool em gel, se proteja, proteja quem você ama. Aplicativo não pode, né? Não pode. Pegação não pode. Aplicativo de pegação hoje é só para fazer contatinho. Faz contatinho e depois da pandemia vai para os finalmente. Faz a fábrica de bolo e fica feliz em casa. É isso que tem que fazer. Bate o seu bolo, bate o bolo negresco, bolo de leite, bolo de... Eu casei, Bruna, eu casei para passar todo esse período. Né? Já foi esperta, já jogou logo os búzios, né? Viu? Casa que vai vir um vírus aí fortíssimo, que mata mais que o HIV, porque o HIV não mata. O HIV tem tratamento. Mas o Covid não, bicha. Fica em casa. É isso aí, meninas. Só lembrando, então, dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Nós também vamos estar com programação da nossa Curitiba Pride. E só lembrar, não tenha medo de amar. Ame. E sejam felizes. Obrigadão, meninas. Ronaldo, beijo. Eu te amo. Beijo, tchau, gente. Ronaldo, linda. Beijo a todas e todos. Ela me chamou de linda. Ela está assistindo a novela. Gente, eu vou sair. Beijo, ai, gente, obrigado, viu? Tchau.
pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou vice-presidente da Associação Paranaense da Parada da Diversidade e venho aqui lançar um convite para vocês. No dia 21 a 28 de junho, nós vamos ter uma série de programas que vão culminar no dia 28 numa live bem especial para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Venha, participe, comemore com a gente essa semana. Um abraço!